Rasta, não cai nessa ideia de que o Bahia tá jogando mal por conta de salário atrasado, não. Não é isso. Não tem nada a ver com atrasos nos pagamentos. Isso é o Bahia desde 2019. Desde o final de 2019 que o Bahia está nessa mediocridade. 2020 foi assim e agora 2021 na mesma coisa. E lá não tinha salário atrasado, então não botem a culpa em salários atrasados. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, eu falo do Bahia que foi ao Beira-Rio neste domingo às 16 horas e trouxe de lá 2 cocos na sacola, Rasta. Bahia 0, Internacional 2 e a gente finalmente entrou na zona de rebaixamento. Demorou muito, 22 rodadas para esse time medíocre que só faz perder entrar na zona de rebaixamento e tá entrando lá ele com muito mérito. Se vai sair é outra história, é outro momento. E eu não caio nessa história de que o Bahia está ruim e um dos fatores é por conta dos atrasos nos salários. Eles estão corretos de brigarem, de se manifestarem, de fazerem protesto, de fazerem greve, de fazer o que quiserem por conta dos salários dele. Mas uma vez entrando em campo e jogando futebol, não se pode dizer que está diferente do momento que o Bahia tinha os seus salários todos em dias, todas as contas em dias, não está diferente. O Bahia continua sendo o time medíocre que toma gols do mesmo jeito. Gols de cabeça, sempre bola ali na área onde tem Nino Paraíba. Nino Paraíba perde todas e quando ele não entrega, geralmente tem um outro que entrega. Neste jogo mesmo, eu vi o Lucas Fonseca fazendo tudo que um jogador ruim faz. O Lucas Fonseca em campo é um manual de jogador ruim. Talvez tenha sido por isso que ele foi substituído no segundo tempo. Porque o Dabov não aguentava mais ver ele fazer tanta merda em campo, mas é isso, não tínhamos o Conte e tínhamos que escolher Lígia, Lucas Fonseca e o Gustavo Henrique. Acabou dando Lucas Fonseca em 2 jogos e tenho certeza que ele não foi substituído por conta de questões físicas, foi porque estava muito ruim em campo, não só ele, mas muitos jogadores. O Bahia que começou um jogo com um time completamente sem sentido, com Edson em campo, com Daniel no banco. Aí o Dabov insiste com os seus hermanos, Isnaldo lá na ponta esquerda, o Ruiz lá na ponta direita, 2 jogadores que vêm fazendo péssimas apresentações e o senhor Dabov está insistindo com eles sem motivos. Eu não entendo por que Michael Douglas não tem espaço nesse time. Será que o Michael Douglas não tem espaço por ele? Será que Michael Douglas não tem espaço nesse time por não ser argentino, ou uruguaio, ou paraguaio, ou colombiano, sei lá o quê? É complicado, senhor Dabov. O senhor está mostrando que está optando por as piores peças na hora de escalar o jogo. Começou o jogo com o Rodriguinho. O Rodriguinho Malandro saiu logo do jogo aos 4 minutos. Malandro eu tô falando, mas é na zoeira, porque ele não ia sair 4 minutos do primeiro tempo por malandragem. Ali realmente ele deve ter tido uma contusão e precisou sair. E aí o Bahia colocou o Gilberto em campo, que na minha opinião já deveria ter começado o jogo com esses 2 jogadores, o Gilberto e o Roda Jega, e o meio do campo mais envolvente com o Danielzinho, o Mugni. Só que o Mugni também não está bem, o Mugni vem numa queda livre de produção e não está apresentando um bom futebol, e o Bahia não consegue jogar sem meio do campo, Rasta. Não dá para você ter um time jogando sem meio do campo, com dois atacantes lá na frente. Eles nem recebiam a bola porque não tinham meio do campo para trabalhar. O trabalho do Bahia era sempre o mesmo. Nino pela direita tentando cruzar uma bola que nunca chegava no lugar certo. Depois era o Juninho Capixaba pela esquerda que tentava fazer a mesma coisa que nunca dava certo. O único lance que o Bahia teve de perigo foi a cabeçada do Gilberto, que o goleiro fez uma ótima defesa. Fora isso, o Bahia não teve outro lance de perigo. Foi aqueles chutes que não ia na direção do gol. E se não vai na direção do gol, não é perigo de gol. Portanto, o Bahia foi a Porto Alegre apenas fazer uma visita ao Beira-Rio, a ver o estádio em que ele foi o bicampeão brasileiro e só. E os 2 cocos que o Bahia trouxe na sacola foi pouco. O senhor Matheus Claus está mostrando que realmente está se firmando como titular e fez algumas defesas importantes que impediram a ampliação do placar
para o Internacional. O Inter, que não tem nada a ver com isso, continua subindo de produção, já deve se encontra lá próximo do 6º colocado. Pegou um time fraco, e time fraco você não pode perder 3 pontos. Você não pode perder 3 pontos contra time fraco. E o Bahia é um time fraco e a derrota era iminente. O que a gente esperava era que dentro do universo futebol a gente conseguisse aquele triunfo na sorte, na cagada, um brilho que desse nos jogadores no momento que ninguém esperava e a gente conseguisse sair de lá com um triunfo. E eu já estaria agradecido se fosse com um empate, mesmo um empate sem gols. Mas não foi o que aconteceu. Deu a lógica no futebol. Lógico que não existe lógica no futebol, mas se a gente colocar no papel, o Inter era favorito. Provavelmente só quem acreditava que o Inter não iria ganhar era o torcedor do Bahia. Qualquer outro ser humano que avaliasse o papel do Bahia no Campeonato Brasileiro e o que o Inter vem apresentando, daria o Inter como favorito, e foi isso que aconteceu. Resta agora a gente ver o que é que vai acontecer no próximo jogo. Torceremos para que o senhor Conte volte a jogar e torceremos mais ainda para o senhor Dabov apresentar uma escalação coerente com um time competente, porque não dá para você ter um time competente com Isnaldo na frente, com Ruiz na frente, com o meio do campo que não arma. Quando você tenta corrigir, você coloca quem? Você coloca quem, Rasta? Você coloca Matheus Galdesani e o Tony Anderson. O Tony Anderson até que não entrou ruim, mas o Matheus Galdesani foi a mesma coisa de sempre, não ajuda o time. Então por que o senhor Dabov não coloca jogadores que podem ajudar? Eu sinceramente esperava mais do senhor Dabov, mas a gente está vendo que está sendo o mesmo de sempre, está sendo mais do mesmo, e a gente vai ficar dependendo mais uma vez dos adversários para poder não cair para a segunda divisão. Porque se depender do Bahia, isso não vai acontecer. E os adversários não estão dando mole não. Você vê, o Juventude aplicou 3-0 no Santos, inclusive tendo o Douglas como um dos melhores em campo, um goleiro que fechou o jogo. Ou seja, o Bahia tem um problema espiritual, não é possível. Todo jogador que chega no Bahia perde rendimento, não apresenta o futebol que é mostrado aí nos videozinhos do YouTube na vida, e chega no Bahia e vira mais um jogador medíocre, e que acaba sendo um time medíocre que está na zona de rebaixamento por méritos próprios. É isso aí, Rasta. Bora Bahia, bora Bahia, bora Barruts.